Fala galera do YouTube, aqui é Jefferson Romanilk e hoje a gente vai dar início à análise do artigo 28A do CPP, que é o que traz o acordo de não persecução penal. Bom, após aquela primeira explanação sobre o conceito, a origem, histórico do acordo de não persecução penal, hoje a gente vai dar início ao estudo do artigo 28A do CPP, que é o que trata do acordo de não persecução penal, que foi inserido com esse pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, e que inseriu, dentre outras medidas, o acordo de não persecução penal no Código de Processo Penal. Para facilitar a compreensão do acordo de não persecução penal no CPP, eu vou estar disponibilizando aqui um quadrinho com o artigo 28A para a gente fazer a leitura em conjunto. Então vamos já iniciando aqui o que diz o artigo 28A do Código de Processo Penal. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Nesse primeiro vídeo a gente vai ficar restrito ao artigo 28A caput, porque tem muita coisa aqui que precisa ser debatida com vocês. Bom, vamos tratar aqui logo na primeira linha do artigo 28A, que diz o seguinte: não sendo o caso de arquivamento. Ora, o acordo de não persecução penal, como o próprio nome diz, é um acordo que vai evitar o ajuizamento de uma ação penal. Se o acordo vai evitar o ajuizamento de uma ação penal, é porque eu, membro do Ministério Público, estou convencido de que aquele indivíduo, aquele investigado, praticou a conduta delitiva. Se eu entendo, por outro lado, que é um caso de arquivamento, ou seja, que é um caso de atipicidade formal, não há crime no caso, se há um caso de atipicidade material, como por exemplo o princípio da insignificância, ou mesmo se há uma excludente de ilicitude óbvia ali naquele caso concreto, eu não vou oferecer o acordo de não persecução penal, eu vou promover o arquivamento direto da investigação. Nesse caso, o acordo de não persecução penal, ele viria como ferramenta subsidiária ao arquivamento, ou seja, não cabendo o arquivamento, eu vou ver agora a possibilidade do acordo de não persecução penal. Dando continuidade à leitura do artigo 28A, ele vai dizer o seguinte: e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça. Então ele diz, tendo confessado formal e circunstanciadamente. O que é confessar formal e circunstanciadamente? É o investigado confessar com todos os detalhes a prática do delito, sem trazer nenhuma excludente, nenhuma desculpa para o seu ato. Ou seja, ele não vai poder trazer aqui uma excludente de ilicitude, por exemplo, que é o que a jurisprudência costuma chamar de confissão qualificada. Eu não posso dizer, fui eu, mas eu fiz isso em virtude daquilo. Eu não posso dizer, fui eu, mas eu estava inimputável. Fui eu, mas eu estava em legítima defesa. Ele não pode dizer isso. A confissão ela tem que ser circunstanciada, ou seja, com todos os detalhes acerca do crime, e tem que ser formalizada. Antes da Lei 13.964, a disciplina da confissão ela era trazida pelo acordo de não persecução penal na resolução do CNMP. E a resolução do CNMP previa que a confissão ia se dar por meio de gravação em mídia digital. O que é a gravação em mídia digital? É você gravar a confissão do indivíduo ao lado do seu defensor, está lá gravando, ele confessando todo o fato delitivo. O CPP, ele trouxe a possibilidade de uma confissão formal em termo, o que não inviabiliza, por si só, a realização de uma confissão mediante uma gravação em mídia. Nesse ponto eu preciso fazer um parênteses, porque no vídeo passado eu mencionei bastante a resolução 181 e a resolução 183, porque elas ainda estão em vigor. Obviamente que elas não vão estar em vigor no que forem incompatíveis com a nova legislação. Mas nesse caso, por exemplo, da gravação em mídia, ela é totalmente compatível não só com a Lei 13.964, mas com toda a sistemática processual penal que prevê a gravação em mídia hoje das audiências. Então, confessar formal e circunstanciadamente é isso, documentar
a sua confissão e a confissão ser totalmente detalhada, sem trazer nenhum elemento que possa excluir a sua ilicitude, excluir algum elemento do tipo penal. Além disso, o delito ele não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Aqui uma observação. A violência, a grave ameaça, que está aqui no Código de Processo Penal, no artigo 28A, é a violência, a grave ameaça dolosa. Uma violência culposa, por exemplo, uma lesão corporal culposa, ela não vai inviabilizar o acordo de não persecução penal. Ela só vai ficar inviabilizada a violência quando ela se tratar de uma violência dolosa. E a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Ou seja, um delito cuja pena mínima seja de 4 anos ou superior já vai inviabilizar a realização do acordo de não persecução penal de forma objetiva. Ou seja, por mais que o membro queira fazer um acordo de não persecução penal, entenda que as circunstâncias do caso, a reprovabilidade, a prevenção do crime possam ser atingidas, esse é um obstáculo objetivo e intransponível. Se o delito tiver pena mínima igual ou superior a 4 anos, já está inviabilizado por si só o acordo de não persecução penal. E aí a gente chega no último ponto, no último requisito do artigo 28A, que é o de que o acordo seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Futuramente eu vou gravar um vídeo específico sobre a prevenção penal, nos aspectos geral e especial, positivo e negativo, explicando em que consiste cada um deles. Mas de antemão eu já digo, a prevenção ela tem que ser atingida em sua totalidade e também tem que oferecer a necessária reprovabilidade da conduta daquele indivíduo, de modo que o acordo não se mostre um instrumento inútil para evitar a continuidade, a habitualidade delitiva de um determinado investigado. Bom, gente, eu vou ficando por aqui nesse vídeo que tratou do artigo 28A caput do Código de Processo Penal, e no próximo vídeo eu vou estar explicando agora especificamente as condições do ANPP, ou seja, as condições que podem ser estipuladas como cláusulas no acordo de não persecução penal. Okay? Eu vou ficando por aqui, eu encontro vocês nos próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva para receber as notificações. Se gostou do vídeo, dá um like e a gente vai se encontrando nos próximos vídeos. Até lá!